Python. Todo mundo que mexe com tecnologia já ouviu falar, né? A fama é de ser uma linguagem super simples, fácil de aprender, e é verdade. Mas é justamente essa simplicidade que levanta uma questão bem interessante. Pensa bem, como é que uma linguagem tão amigável, tão acessível, é a mesma que move foguetes, analisa dados super complexos e ainda por cima é a queridinha do machine learning? Parece até um contrassenso, não é verdade? Bom, vamos desvendar esse mistério. O pulo do gato não está só na linguagem em si. O verdadeiro poder do Python, ele está no seu ecossistema de ferramentas, as famosas bibliotecas. É aí que a mágica acontece de verdade. E para a gente entender como isso tudo se encaixa, vamos começar do começo. Pelo básico do básico, pela fundação de qualquer projeto de dados em Python. As listas. Uma lista em Python é basicamente um coringa. É tipo uma caixa de ferramentas onde a gente pode guardar qualquer coisa. Números, textos, uma mistura dos dois, o que vier na cabeça. Bem prático. E a grande sacada das listas é essa flexibilidade toda. Dá para mudar, adicionar, tirar itens a qualquer momento. Para tarefas do dia a dia, elas são perfeitas. Só que essa flexibilidade toda tem um preço. Quando a gente precisa processar milhões de números, elas começam a ficar lentas. E no mundo da ciência, tempo é tudo. Então, como é que a gente sai dessa planta baixa e constrói um arranha-céu de dados? A gente precisa de um upgrade, de uma estrutura mais robusta, mais forte. E é aqui que entram em cena os arrays de uma biblioteca chamada NumPy. E está aqui a nossa solução, NumPy. Essa é a biblioteca que é a base de toda a computação numérica em Python. Ela foi criada exatamente para isso, para resolver o problema de velocidade das listas quando o assunto é número, muito número. Olha, a diferença aqui é gritante. Se a lista é a planta baixa, que serve para tudo um pouco, os arrays do NumPy são a estrutura de aço de um prédio. Eles são rígidos, só guardam um tipo de dado por vez, e é exatamente essa especialização que os torna absurdamente rápidos para a matemática. E essa imagem aqui mostra tudo. Uma lista é como uma filinha de tijolos, um depois do outro. Já um array, NumPy, isso pode ser uma grade multidimensional. Pode ser uma linha, uma tabela, um cubo de dados, o que for preciso, sempre otimizado para voar. Certo? Legal a teoria, mas vamos ver o negócio funcionando, né? A beleza do NumPy é justamente essa, fazer coisas super complexas parecerem simples. Se liga nisso, com um único comando np.arrange, a gente cria um array com números de 0 a 5. Pronto. Simples assim, rápido e direto ao ponto. E aí, com mais um comandozinho, reshape. Aquela fileira de números vira, num piscar de olhos, uma tabela com 2 linhas e 3 colunas. Tenta imaginar o trabalho que daria para fazer isso com listas normais. Nem se compara. E olha só esse exemplo do mundo real. De um lado, uma planilha comum, cheia de dados brutos. Do outro, uma mísera linha de código NumPy que lê tudo aquilo e já transforma num conjunto de dados prontinho para ser analisado. É esse tipo de poder que faz a ciência andar mais rápido. Então, aqui está o ponto central da nossa conversa. O NumPy não é só mais uma ferramenta. Ele é a fundação, é o alicerce de concreto armado sobre o qual todo o resto do prédio da computação científica em Python foi erguido. E essa ideia é fundamental. Praticamente todo o ecossistema científico do Python que a gente conhece hoje foi construído em cima do NumPy. Sem essa base super rápida para lidar com números, tudo seria muito, mas muito mais devagar. Agora vamos subir o primeiro andar desse nosso prédio, o Pandas. O que o Pandas faz? Ele pega os arrays do NumPy e cria uma coisa maravilhosa chamada Data Frame. Pensa numa planilha do Excel, só que com superpoderes. É perfeito para organizar e analisar dados. Subindo mais um andar, a gente encontra o SciPy. Ele se constrói diretamente sobre os arrays do NumPy para entregar um arsenal de matemática pesada. Coisas como otimização, cálculo integral, álgebra linear, tudo de altíssimo nível. E essa citação da documentação oficial mata a charada. Lá no topo, no andar do Machine Learning, está o Scikit-Learning. E ele mesmo diz, eu sou construído sobre o NumPy, o SciPy, o Pandas, uma peça se encaixando na outra perfeitamente. Ou seja, o Scikit-Learn, que é o cérebro por trás de tantos algoritmos de inteligência artificial, depende totalmente da velocidade dos arrays do NumPy. Sem essa fundação, treinar um modelo seria como correr uma maratona de carroça. Então, chegamos no topo do nosso prédio. E quando a gente olha para baixo, a gente consegue ver o caminho todo.
Como blocos tão simples, lá na base, permitem construir e modelar mundos incrivelmente complexos aqui em cima. Recapitulando a jornada, então. A gente começa com a flexibilidade das listas. Quando precisa de performance, faz o upgrade para os arrays do NumPy. E em cima dessa base sólida, a gente vai empilhando ferramentas especializadas, como Pandas, SciPy e Scikit-learn. E, de repente, a gente está pronto para encarar qualquer problema científico. E essa, no fim das contas, é a grande genialidade do Python. Não é uma ferramenta única que faz tudo. É uma abordagem em camadas. Começa com blocos simples, acessíveis, e cada nova camada adiciona um poder absurdo, criando um ecossistema que é muito maior do que a soma das suas partes. O que nos deixa com uma última reflexão. Se uma fundação tão simples consegue sustentar todo esse poder da ciência de dados e da inteligência artificial, o que será que vão construir em cima dela amanhã?